Olá, tudo bem? Aqui é Maurício Santos e, como sempre, seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Hoje falaremos de um assunto bem pertinente para as notícias mais recentes. Você vai conhecer quais são os 10 países que possuem os exércitos mais poderosos, além de entender melhor o que faz essas nações ocuparem esses postos. Mas, antes da gente começar, faz assim, já clica no like e também se inscreva, caso você não seja um inscrito ainda. E não deixe de ativar o sininho, assim você não perde os conteúdos incríveis que a gente traz por aqui. Beleza? Então vamos lá. No nosso primeiro item, vamos falar de uma força militar, às vezes não muito reconhecida, uma que pode ser uma surpresa para algumas pessoas: a Coreia do Sul. Como você pode ter imaginado, o investimento maciço do governo sul-coreano acontece por um motivo: a constante ameaça do seu único vizinho por terra, a Coreia do Norte. Com mais de 500 mil homens na ativa e um orçamento de cerca de 46 bilhões de dólares por ano, o exército sul-coreano é conhecido por sua rigidez no treinamento e também por ser um dos países que possuem um dos maiores números de reservistas do mundo. Isso acontece porque, nesse país, o serviço militar é obrigatório para todos os jovens do sexo masculino. Todo rapaz dos 18 aos 20 anos deve cumprir pelo menos 20 meses de serviço militar. Se a Coreia do Norte é o único país que faz divisa terrestre com a Coreia do Sul, um outro país com um exército também poderoso fica pertinho, separado apenas por uma pequena faixa de água: o Japão. As forças militares japonesas são consideradas uma das mais potentes do mundo, mesmo com um número efetivo pequeno de homens a seu dispor. Pouco mais de 200 mil homens e mulheres participam dos contingentes japoneses. No entanto, os nipônicos são conhecidos por possuir os melhores e mais avançados aparatos militares. Isso não é nenhuma surpresa, afinal, o próprio Japão já é conhecido por ser um país avançado no quesito tecnologia. Para os seus inimigos, felizmente a própria Constituição japonesa não permite que nenhum governo eleito no país declare guerra contra outra nação. Ou seja, as forças armadas devem apenas repelir algum tipo de ataque. De qualquer maneira, quase 50 bilhões de dólares são gastos pelos governos japoneses anualmente para manter as suas forças armadas. O que é uma boa graninha, não é mesmo? Agora, vamos sair da Ásia e falar um pouco dos exércitos do velho continente, a Europa. Olha, não é nenhuma surpresa dizer que os povos dali já se meteram em muitos conflitos. O principal exemplo disso são os franceses. O exército da França, em uma pesquisa realizada por um historiador britânico, já se envolveu em 168 guerras do ano 387 a.C. até esse momento. Os franceses gastam cerca de 40 bilhões de dólares por ano para manter as suas forças armadas, que possuem pouco mais de 200 mil homens na ativa. Outra informação, caso você não saiba, é que a França, durante muito tempo, teve uma rixa histórica com o nosso próximo item da lista, o Reino Unido. Os ingleses também são considerados como uma grande potência militar do mundo, tendo um contingente efetivo de mais de 200 mil homens e um gasto anual de 70 bilhões de dólares. Assim como o exército francês, o britânico, que é um dos mais antigos do mundo, também é, como podemos dizer, experiente, tendo participado de todos os grandes conflitos mundiais dos últimos séculos. Vale lembrar também que as duas forças, a francesa e a inglesa, contam com armamentos nucleares, um tipo de arma que apenas 9 nações do mundo possuem. Dentro desses 9 países, se encontram várias das forças militares mais poderosas do mundo, como, por exemplo, a China. O gigante asiático, além de estar passando nas últimas décadas por um crescimento econômico acelerado, ainda conta com uma vantagem em relação aos outros países. O exército chinês conta com mais de 2 milhões de soldados e é o segundo que mais gasta com suas forças armadas, cerca de 250 bilhões de dólares todos os anos.
Eu imagino que você já tenha imaginado para quem a China perde o posto de maior gastador militar. A grande potência militar do mundo, os Estados Unidos da América. Só para você ter uma ideia do tamanho das Forças Armadas Americanas, quando analisadas como um todo, o exército do país é uma das maiores organizações do mundo, dentre as privadas ou públicas. São quase 3 milhões de pessoas a seu serviço, entre soldados, técnicos, médicos e outros especialistas. Só de combatentes preparados para agir, são mais de 1.300.000 homens e mulheres. Os seus batalhões contam com milhares de equipamentos de ponta, entre eles mais de 13.000 aviões e 45.000 veículos blindados. O exército americano, como eu disse anteriormente, é também o que mais gasta, o que é meio óbvio, né? Até porque é preciso muito dinheiro para manter essa gigantesca máquina de guerra. Por ano, estima-se que o governo gaste quase 800 bilhões de dólares com a manutenção do seu exército. Agora, já que estamos falando dos Estados Unidos, passemos para o seu inimigo mais clássico, a Rússia. É lógico que essa rivalidade esteve em seu auge durante a Guerra Fria. Pois bem, foi exatamente esse período que fez a Rússia se tornar um dos mais poderosos exércitos do mundo. São mais de 850.000 soldados ativos e mais de 30.000 veículos blindados de combate a seu dispor. A Rússia também é, ironicamente, uma das mais eficientes em relação ao seu gasto militar. Isso porque as empresas que criam e fornecem as armas para o exército são do próprio governo russo, fazendo com que, de certa maneira, as autoridades de lá até façam dinheiro vendendo armas para parceiros. As forças russas são conhecidas também por terem a maior tropa de tanques do planeta. Vale lembrar que esse país possui armas nucleares, sendo um dos primeiros a desenvolvê-las, ainda na época da Guerra Fria. Continuando a nossa lista, um outro país próximo da Rússia que é famoso pelo seu poder militar é o Paquistão. As tropas desse país contam com mais de 700.000 homens na ativa, além de, conforme os especialistas, serem um dos mais bem treinados do mundo. Ao mesmo tempo, a real capacidade das forças paquistanesas dividem os especialistas. Isso porque, com um orçamento anual de apenas 8 bilhões de dólares por ano, que apesar de ser muito dinheiro, se comparado com qualquer outro país dessa lista, é uma mixaria. Isso faz com que os especialistas acreditem que a parte estrutural das Forças Armadas possa já estar obsoleta. No entanto, isso pode ser facilmente compensado com o fato de que o Paquistão é um dos 9 países que possui armamentos nucleares. Desses 9, falta apenas um, para eu citar, que é uma grande potência militar, a Índia. O exército indiano conta com uma forcinha muito parecida com a da China, a superpopulação do país. São quase 1,5 milhão de combatentes na ativa e mais de 12.000 veículos blindados de combate, gerando aí um custo anual de quase 50 bilhões de dólares. E caso você não saiba, tanto a China como o Paquistão, duas outras potências militares, vivem se estranhando entre si, o que muitos especialistas apontam como uma das tensões mais perigosas existentes no mundo atual. Para finalizar nossa lista, acredite você ou não, temos o nosso próprio país, o Brasil. Ainda assim, infelizmente, existe uma certa cultura de rebaixamento das nossas forças armadas na internet. No entanto, o Exército Brasileiro é a maior força militar da América do Sul e, dependendo da análise, varia entre a 9ª e a 10ª maior potência militar do mundo. São mais de 200.000 soldados ativos e 2.000 veículos blindados de combate. O Exército Brasileiro também é conhecido pelo seu treino árduo, principalmente nas tropas especiais de missões em selvas. Agora fala aqui pra gente nos comentários, pra você, qual é o exército mais poderoso do mundo? Qual seria aquele que ganharia do outro facilmente? Mas antes de ir, eu quero desejar que a Ucrânia e a Rússia
se resolvam da forma mais pacífica possível e que todos vivam em paz neste momento tão sombrio da história. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.